Bom, mais um exemplo de convecção natural, tá? É o exemplo 2.2 da apostila. Esse vai detalhar mais as coisas que acontecem dentro da camada limite, ok? Então, uma determinada placa vertical possui uma temperatura superficial uniforme de 120 graus Celsius, o comprimento dela vale 50 centímetros e a largura dela vale 100 centímetros. A temperatura do ar vale 20 graus Celsius, considere o ar quiescente, tá? Velocidade igual a zero. Letra A. Verifique para a placa toda se o escoamento é laminar ou turbulento. B. Para uma distância de 25 centímetros, a partir da parte inferior da placa, determine a espessura da camada limite. C. Para uma distância a partir de x igual a 25 centímetros, da parte inferior da placa, determine a posição y, a velocidade u e a temperatura t para as seguintes distâncias adimensionais eta: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? D. Para os resultados do item anterior, faça os seguintes gráficos: da distância y em função da distância dimensional eta, da velocidade u em função da distância y, da temperatura t em função da distância y. E. Para uma distância de 50 centímetros a partir da parte inferior da placa, determine a espessura da camada limite. E F. Para uma distância de x igual a 50 centímetros da parte inferior da placa, determine a posição y, a velocidade u e a temperatura t para as seguintes distâncias dimensionais, tá? As mesmas: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Letra G. Faça o gráfico da velocidade u em função da distância para x igual a 25 centímetros e x igual a 50 centímetros, no mesmo gráfico. H. Para a posição de 25 centímetros e y igual a 8 milímetros, determine o valor da variável eta, a velocidade u em metros por segundo e a temperatura t em graus Celsius. E, para a posição x igual a 50 centímetros e y igual a 8 milímetros, determine o valor da variável eta, a velocidade u em metros por segundo e a temperatura t em graus Celsius. E J. Faça uma análise comparativa entre os resultados do item H e I. Tá? Deixa eu só voltar no slide anterior. Ó, a gente vai fazer duas situações. Tá? Errei aqui. Aqui, ó. A distância de 25 centímetros, nós vamos manter fixo esses valores de eta. E para 50 centímetros, nós vamos usar os mesmos valores de eta e calcular o y, u e t. Tá? Então, essa é uma situação. A outra situação, tá? Nós vamos manter essa distância da placa de 8 milímetros e vamos variar o x, e aí nós vamos calcular o eta, o u e o t. Tá? No outro, a gente fixa o eta e calcula os outros parâmetros. Aqui, a gente fixa o y e calcula os outros parâmetros, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Mas vamos lá, passo a passo, para poder entender. Aí hoje a gente vai comentando aí nos itens que forem aparecendo. Bom, mesma coisa, né? Precisamos calcular as propriedades do ar, que vai ser avaliado na temperatura média, ok? 120 mais 20 dividido por 2 dá 70 graus Celsius, que corresponde a 343 Kelvin. Tá? Que aí estão de novo as propriedades do ar, tá? Esses valores são tabelados. Interpolando, a gente tem esses valores aqui, tá? Os resultados deles. Tá? Tranquilo, densidade, calor específico, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, a viscosidade cinemática, a difusividade térmica e o número de Prandtl, tá? Tudo que a gente precisa está aí. Bom, letra A. Verifique para a placa toda se o escoamento é laminar ou turbulento. Então, foi o que eu falei. No exercício anterior, no exemplo anterior, nós calculamos o número de Grashof, depois nós calculamos o número de Rayleigh, que era o número de Grashof vezes o número de Prandtl. Aqui, nós já estamos calculando direto o número de Rayleigh, né? Não é mais o número de Reynolds, tá? É de Rayleigh. E aí a gente calcula por essa expressão aqui. G vezes beta, vezes a diferença de temperatura, vezes o comprimento da placa ao cubo, dividido pela viscosidade cinemática e pela difusividade térmica. Tá? Substituindo os valores,
o resultado vai dar 6,1286 vezes 10 elevado a 8. Tá? Então, é o caso de regime de escoamento laminar. Tá? Quando o resultado dá maior que 10 a nona, não quer dizer que ele seja todo turbulento. Tá? Ele tem uma parte laminar e uma parte turbulenta. Tá? Tem uma fase de transição. Ok? B. Para uma distância de 25 centímetros, tá? A partir da parte inferior da placa, determina a espessura da camada limite. Tá? Então, aí nós temos que calcular essa expressão, já que é laminar, tá? Então não tem problema. Tá? Essa outra de baixo é a expressão do número de Grashof, porque a espessura da camada limite depende do x e do número de Grashof, que também depende de x. Ok? E aí a gente calcula o número de Grashof, que dá 1,093 vezes 10 oitava, tá? Substituindo os valores, colocando já o x em milímetros, tá bom? A gente faz os cálculos, o resultado da espessura da camada limite é de 20,75 milímetros, tá? Se fosse um escoamento forçado, tá? A espessura dessa camada limite seria menor, tá? Por quê? Porque as forças de inércias, elas achatam a espessura da camada limite. C. Para uma distância a partir de x igual a 25 cm da parte inferior da placa, determine a posição y, a velocidade u e a temperatura T para as seguintes distâncias adimensionais. Eta igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses valores de f' de eta em função do eta e o do t asterisco são aqueles dois gráficos que aparecem, tá? Que eu mostrei na teoria de convecção natural. O gráfico do f' está relacionado com a velocidade e o gráfico do t asterisco está relacionado com a temperatura. Tá? Existem gráficos para cada valor de Prandtl, né, existe uma curva diferente. Tá? Essa curva é para número de Prandtl igual a 0,72. Como para o caso do ar é muito próximo, então a gente vai usar o mesmo valor. Tá? Então, esses aqui são os valores do f' para 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui estão os valores do t asteriscos também para os mesmos valores de eta, variando de 0 até 6. Tá? Então, ó, percebam um detalhe. Tá? O f', quando o eta é 0, o f' é 0. E quando o eta é 6, o f' é 0 também. Tá? Então, significa que essa velocidade aqui vai dar 0, no eta igual a 0. E no eta igual a 6 também vai dar 0. Ok? No eta igual a 0 é junto à placa. E no eta igual a 6 é ali na espessura da camada limite. Tá bom? Já a temperatura é o contrário, né? Aqui é 1, que vai ser a temperatura da placa. E aqui o T asterisco é 0, que vai ser correspondente ao valor da temperatura da corrente livre. Tá bom? Então, ó, para esses 7 valores de eta, o valor de x é o mesmo, né? Não ia ficar mudando, senão a gente vai ficar maluco. Ou seja, 25 centímetros. O que vai mudar é o valor de y, o valor da velocidade u e o valor da temperatura t. E aí a gente tem a relação de eta com y, x e o número de Grashof, o f' de eta com u, x e o número de Grashof, e a temperatura dimensional, que é essa razão entre as diferenças de temperatura, tá? Vamos gravar, né? Senão eu dou bobeira, igual aconteceu na mecânica dos fluidos 2, eu acho que eu esqueci de gravar. Vamos lá. Então, ó, nós temos os valores de eta, x e o número de Grashof, e a gente consegue o y. Nós temos os valores de f' de eta, temos o valor de x, Grashof, a gente obtém o u. E a gente tem o t asterisco, o ts, o t infinito, e a gente consegue obter o valor de t. Tá bom? Então, ó, substituindo aí, nós temos aí os valores, o eta, o f' de eta em função do u, o número de eta em função do y, o t asterisco em função do t.
Então, agora é só substituir aqueles valores da tabela para obter os valores de y, u e t. Então, estão aí, ó. De novo a tabela, os valores de eta, de 0 até 6, tá? O valor do f' que a gente tinha anteriormente tabelado, o t asterisco, a gente consegue obter os valores de y para cada valor de eta, tá? O valor da velocidade dentro da camada limite, ó, perceba que a velocidade perto da placa, ela na placa, né, quando o y vale 0, a velocidade é 0, né, na própria superfície, né, não é a condição de não deslizamento. Bom, aí a velocidade vai aumentando e depois já vai diminuindo novamente até chegar a 0, tá? Existe essa diferença, existe esse perfil de velocidade, né, com ponto de máximo, porque existe uma diferença de densidade e tem uma força de empuxo aí, tá? A temperatura da placa está quente, né? O ar está frio, ela vai fazer esse ar ficar mais leve ali próximo à placa, então vai ter um escoamento do fluido devido a essa força de empuxo, tá bom? E a temperatura, a placa está a 120 graus Celsius e o fluido está a 20 graus Celsius, ela vai caindo. É um decaimento linear? Não, né? Tem um certo perfil aí que ela cai, vai caindo rapidamente e depois ela demora mais para cair, quanto mais longe vai ficando da placa, tá? Muito bem. Então, ó, para os resultados do item anterior, eu faço os seguintes gráficos, tá? Da distância y em função da distância dimensional eta, da velocidade u em função da distância y, da temperatura t em função da distância y. Tá? Apesar de ter esse exercício na apostila, eu acho que é interessante, pelo menos, comentar com vocês, para vocês não ficarem tão perdidos na hora de olhar o exemplo. Pelo menos o professor pelo menos comentou, né? Pelo menos eu vi alguma coisa. Ó, percebam que pegando a distância y em função da distância dimensional eta, tá? É uma relação linear. Ok? Então, é tranquilo. Isso aí foi feito no Excel, tá? E aí eu só coloquei agora aqui no PowerPoint. Bom, aqui está o gráfico da velocidade em função da altura y, da distância y, ok? Esse ponto 20, alguma coisa, já é a camada limite. Daqui para cá, a velocidade é 0. Então, ó, aqui a velocidade na placa é 0, ela aumenta significativamente, depois do eta igual a 1, o ponto de máximo é um pouquinho depois, tá? E depois vai decaindo até a velocidade chegar a 0 de novo, que é aquele desenho que tinha no começo dos slides lá, da teoria, tá? Então tem geralmente convecção natural, né? Justamente convecção natural, uma placa vertical aquecida é desse jeito. Claro, agora o contrário, né? Se a temperatura da placa for menor que a temperatura da corrente livre, aí essa velocidade, esse gráfico é para baixo, né? Porque a velocidade estaria para baixo, tá? Seria esse gráfico aqui de ponta cabeça, ok? Bom, e aqui está o perfil de temperatura, tá? Né? Na placa vale 120 graus Celsius, tá? A temperatura cai rapidamente, né? Logo próximo à placa. Pode ver que a espessura da camada limite é um pouquinho mais que 20 milímetros, tá? Até a metade cai bastante, da outra metade já cai muito pouco, né? Então, essa aí é a característica do gráfico da temperatura em função da distância y dentro da camada limite. Então, ó,
aqui é a camada limite, para lá não tem nada. Tá? Tudo bem? Então, nós fizemos esse exercício para a posição de x igual a 25 centímetros do início da placa, ok? Bom, letra E. Para uma distância de 50 centímetros ou 500 milímetros, né, a partir da parte inferior da placa, determina a espessura da camada limite. Tá? Então, ó, nós temos aí, a gente calcula o número de Grashof para x igual a meio, tá? Tem que estar em metros, ok? Os outros parâmetros são todos iguais, a única coisa que vai mudar é o x, tá? No anterior era 0,25, agora é meio ao cubo. Então, deu 8,774,43 vezes 10 à oitava, ainda laminar. Tá? A espessura da camada limite deu 24,67 milímetros, ok? Só um momentinho aqui, eu vou dar só um pause, deixa eu gravar lá. Então, a espessura da camada limite aumenta um pouquinho conforme a distância aumenta, ok? Vamos lá. Então, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos itens anteriores, tá? Só que agora, né, na letra E, uma distância a partir de 50 centímetros da parte inferior da placa, a gente vai determinar a posição y, a velocidade u e a temperatura t para as seguintes distâncias adimensionais, tá? Para o mesmo cálculo que foi feito no item C, vamos fazer aqui também, só que para uma distância de x igual a 50 centímetros, então é a mesma coisa, tá? Bom, o que nós vamos precisar? Da relação de eta com y e com o número de Grashof, tá? O f' de eta em função de u vezes a distância x, esse aqui é a viscosidade cinemática, e aqui é o número de Grashof, ok? E a relação entre as temperaturas. Perceba que para essa situação aqui, tá? Isso aqui não mudou. Vamos ver o que vai acontecer agora de novo, tá? Vamos ver o que vai acontecer com o t asterisco. Tá? Então, aí os valores, tá? O f' muda, tá? Esses valores intermediários aqui. O t asterisco, tá? Tá aqui, ok? Então, os valores já estão dados nos mesmos valores de eta. Aqui está o y, né? Que os valores de y para esses valores de eta é diferente do caso anterior. E aqui as velocidades de u, tá? Ela é 0 perto da placa e é 0 lá na camada limite, ok? Então, ó, ela vai para um ponto de massa e depois vai diminuindo, tá? Não quer dizer que seja o eta igual a um ponto de massa, porque a gente só tem esses pontos aqui. E aqui o perfil de temperatura, tá? Para o caso na posição de x igual a 50 centímetros. Aí a gente vai fazer o gráfico da velocidade 1 em função da distância y para x igual a 25 centímetros e x igual a 50 centímetros no mesmo gráfico. Tá? O gráfico da velocidade 1 em função da distância y para x igual a 25 centímetros e x igual a 50 centímetros. Utilizando os resultados do item C e F, teremos os seguintes dados para x igual a 25 centímetros e x igual a 50 centímetros para fazer o gráfico. Eu achei melhor fazer o gráfico para vocês verem o que acontece, né? Ó, para x igual a 25 centímetros, a gente tem esse perfil de velocidade, tá? Conforme a distância vai ficando mais próximo da placa, você tem um perfil de velocidade, uma velocidade um pouquinho maior, ok? E aí, os dois têm ponto de máximo em lugares diferentes, tá? Para 25 centímetros é nessa posição y, tá? Um pouco menor que 5. E aqui para 50 centímetros, o ponto de máximo é menor que 5, mas é maior que esse aqui do ponto de 25 centímetros. Então, esse ponto de máximo vai mudando. Tá? Então, a velocidade, o perfil de velocidade, ele vai crescendo conforme o x aumenta. Tá? Estamos falando no caso de uma placa vertical aquecida. Bom? Então, eu deixei em forma de gráfico para ficar mais fácil para visualizar o que acontece. Bom, não foi feito o gráfico da temperatura, tem explicado isso na apostila, porque o perfil de temperatura é o mesmo, tá? Não muda.
ok? Eu tenho essa explicação, tá lá, tá tranquilo. Bom, agora a gente fez para o mesmo eta, os mesmos valores de eta, para x diferentes, o mesmo valor de eta, nós calculamos as posições de y, a velocidade de u e a temperatura. Agora nós vamos manter o y e o x, um x vai ser 25 centímetros e o outro x vai ser igual a 50 centímetros. Então, olha o que acontece. Tá? H, para a posição de x igual a 25 centímetros e y igual a 8 milímetros, determina o valor da variável eta, a velocidade u, em metros por segundo e a temperatura T em graus Celsius. Agora temos uma situação um pouco diferente. Então vamos aplicar a seguinte equação para determinar o valor de eta. Para a posição de x igual a 25 centímetros, o valor de Grashow vale 1,1039 vezes 10 oitava. Tá? E aí nós temos aqui o valor de eta, nós temos o y e o x, o valor do Grashow, a gente calcula o valor de eta, ok? Que vale 2,314. Bom? E aí, esse valor de eta, 2,3, está entre 2 e 2,5. E a gente interpola para achar o valor de f'. Interpolando, ele vai dar 0,1431. Ok? Bom, aí a gente vai substituir na equação da velocidade adimensional, né? O f' é relacionado com essa velocidade dimensional, né? E aí, substituindo os valores, o valor de u vai ser igual a 0,2420 metros por segundo. Okay? Então, essa é a velocidade para x igual a 25 centímetros e y igual a 8 milímetros. Então, esse é o valor da velocidade naquela posição ali. E aí, ó, interpolando para encontrar o valor da temperatura dimensional, né? O valor de eta, o valor do t asterisco. O t asterisco vale 0,1443. Bom? Pessoal, interpolar não tem segredo. E aí, a gente tem esse valor do t asterisco, tá? Que é essa relação de temperatura. A gente acha o valor da temperatura de 34,33 graus Celsius. Tá? Então, ó, para a posição de x igual a 25 centímetros e y igual a 8 milímetros, a velocidade u vale 0,2420 metros por segundo e a temperatura T vale 34,33 graus Celsius. Beleza? Nós vamos fazer agora, tá? A letra I é para a posição de x igual a 50 centímetros, só que o y é o mesmo, continua sendo 8 milímetros, tá? Determina o valor da variável eta, a velocidade u em metros por segundo e a temperatura T em graus Celsius. Tá? Então a gente vai usar a mesma lógica do item anterior, mas para a posição de x igual a 50 centímetros, em que o valor do Grashow vale 8,7443 vezes 10 oitavos. Tá? E aí a gente vai calcular o valor de eta. O valor de eta, percebo que agora deu 1,95, diferente do anterior. Tá? Do caso anterior. Nos outros dois que a gente fez antes ainda, a gente fixou o valor de eta. Tá? Então, a gente tem aqui o valor do f', tá? Em função do valor do eta aqui, o f' deu 0,1861. Ok? E aí a gente substitui na equação da velocidade, tá? A velocidade u deu 0,4451 para a mesma posição y, tá? Era de esperar que a velocidade aumentasse, porque o x aumentou, tá mais lá para cima, então a velocidade aumenta, tá? Conforme o x vai subindo, a velocidade aumenta. E aí, ó, interpolando para encontrar o valor da temperatura adimensional, tá? O eta mudou, então esse t asterisco vai mudar, ele vai dar esse resultado 0,2089,
tá? Diferente do outro, ele deu agora um valor maior que o anterior, que o caso da x igual a 25 centímetros, tá? E na hora que a gente calcula a temperatura, né, joga na equação aí, dá 40,89 graus Celsius, né? Então a temperatura aumentou. Então, ó, para a posição de x igual a 50 centímetros e y igual a 8 milímetros, a velocidade U vale 0,44 metros por segundo e a temperatura T vale 40,89 graus Celsius. Ok? E aí, ó, aqui nós temos a posição, as duas, tá? As duas de 25 centímetros e 50 centímetros. O Y vale 8 milímetros. O valor de eta diminui, tá? O F' aumenta, consequentemente a velocidade aumenta. O T asterisco aumenta, tá? E a temperatura também aumenta. Na verdade, ó, se vocês olharem, esse valor, quando o valor de eta é igual a 1, na verdade ele vai se distanciando um pouquinho da placa conforme o x aumenta. Ele acompanha o perfil da camada limite, tá? Por isso que lá no início, quando a gente faz para os mesmos valores de eta, tá? No caso, os y vão dando diferente. Agora, quando a gente fixa o y, os etas dão diferente, tá bom? E no caso, o perfil de velocidade para o mesmo eta, em posições diferentes, a velocidade vai dar diferente, mas a temperatura dá igual, tá? Como eu falei, ele acompanha o perfil da camada limite, beleza? Bom, acho que agora acabou, acho que esse aqui é o último exercício, o último item. Ah, isso mesmo.